A Morena perguntou como é que nós identificamos que já estávamos restaurados. E a Alessandra complementou, me perguntando o que é estar restaurado. Isso. Tá. Então eu vou começar ao contrário. Ok. Tá bom? Então, primeira coisa, o que é estar restaurado? Um casamento restaurado, a forma de identificar um casamento restaurado é olhando para os princípios. Tudo na vida são baseado em princípios. E o princípio do casamento é sermos um. Ok, essa é a declaração do Senhor. Mas antes até de sermos um, o Senhor estabelece o que é o casamento. Deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Então eu preciso olhar para esse princípio do casamento para entender que há a restauração. Eu caminho em direção à minha esposa a partir do arrependimento. Eu reconheço que errei. Eu reconheço os meus erros, os meus fracassos, reconheço o mal que fiz. E a partir de um determinado momento, eu entendo que preciso restituir. Então, quando a restauração começa a acontecer, quando essa restituição começa a acontecer e quando ambos conseguem perceber que ambos são responsáveis pelo que aconteceu e ambos agora decidem juntos caminhar para uma única direção, juntos. Pronto, começou a restauração. A restauração começa, a restauração acontece quando vocês conseguem se entender e olhar para a mesma direção. A restauração não acontece quando está tudo bem. A restauração não acontece quando está tudo a mil maravilhas e tudo fluindo bem. A restauração acontece quando vocês conseguem sentar, conversar, decidir e desejarem a mesma coisa. Porque aí se cumpre o princípio das coisas. Ser uma só carne. Ter um pensamento, ter um desejo e andarem na mesma direção. Esse é o princípio. Então, como nós descobrimos? Quando nós entendemos esse princípio, olhamos para ele e percebemos que a gente queria a mesma coisa. Então, agora nós vamos lutar juntos pela mesma coisa. E por que isso é importante? Por que é importante isso acontecer? E por que é importante estarmos restaurados primeiro? Logo no início. Porque as lutas vão continuar. Porque existe um monte de obstáculos, um monte de problema. E se nós não estivermos juntos na mesma direção, a gente fracassa de novo. Eu e a Alessandra enfrentamos muitos desafios. Muitos. Mas os dois queriam o casamento. Os dois queriam consertar. Os dois queriam fazer dar certo. Então nós estávamos prontos e dispostos a fazer qualquer coisa um para o outro. Mesmo sendo difícil. E foi difícil. Aliás, foi muito difícil. Mas a gente queria a mesma coisa. Foi isso que aconteceu? Já reconheço tudo que fiz com meu marido. Isso é muito bom. Aliás, isso é ótimo. A questão toda, Elisângela, é que nem sempre a solução passa pelo reconhecer, mas sim entender o que eu faço com aquilo que entendi que fiz de errado.
Então, reconhecer é uma etapa, é uma parte muito importante da mudança e da restauração pessoal. Porém, ela não é o todo. O todo é saber o que me provocou fazer tudo o que fiz. E aí, aquilo que me provocou fazer tudo o que fiz, já foi resolvido em mim? Vou te dar um exemplo. Eu pulei e gritei e chorei porque pisei num prego. Opa, já descobria que o motivo daquela gritaria toda, a ação, foi um prego que eu pisei. Olhei e tirei o prego do meu pé. Passei mercúrio, álcool e o buraco fechou. Tá resolvido? Então, por que eu pisei no prego? Eu estava descalço? Por que eu estava descalço? Eu estava de chinelo? Por que o prego estava em pé? Por que eu não estava olhando para o chão? Por que eu olhei para frente? É um pouco mais profundo. Você consegue perceber, Elisângela? Porque se não for, se eu não olhar para isso, talvez você não consiga entender o que eu vou te dizer agora. Mas se o motivo que te levou a fazer tudo o que fez, que você reconhece que está errado, não for resolvido, mesmo conscientemente hoje, você sabendo que fez errado, você é capaz de fazer de novo, se você viver a mesma circunstância e a mesma emoção que um dia você viveu e que hoje você não está vivendo. As suas circunstâncias hoje são diferentes, a sua emoção de hoje é diferente. Então, por isso que eu não consigo te dizer, apenas lendo as suas palavras, se você está pronta ou não. Eu desejo do fundo do meu coração que esteja. Agora, se você estiver, eu também preciso te dizer que você não precisa fazer nada para que o seu marido volte. Porque você o atrai. E ele vai te procurar. Então você não precisa ir atrás dele. Tá bom? Marleila, se você está em outro relacionamento e sente culpa, eu desconfio que você não seja feliz. Porque ninguém é feliz sentindo culpa. Então, além de sentir culpa, eu preciso te informar que você está vivendo uma relação adúltera. E aí eu não sei a condição desse rapaz. Mas a questão é que você está fazendo adúltero também. Além de não amá-lo. Além de se sentir culpa. Além de não se entregar 100% para esse rapaz. Eu acho que a melhor coisa a fazer, né? Eu acho que você já sabe o que você deve fazer, inclusive. Acho que você não precisa ouvir de mim. Eu acho que a gente não pode, não tem o direito, né, de ferir ninguém e de prejudicar ninguém. Acho que esse é o ponto. Eu acho que você deve lutar pelo seu casamento. E a forma que Deus estabelece para que essas coisas aconteçam é fora do pecado. Deus ouve, Deus faz milagre e Deus restaura. Mas é necessário um posicionamento de cada um de nós. Eliana Nascimento. Meu esposo disse que quer conversar para falar o motivo que saiu de casa, mas deixou claro que não quer mais e disse que eu já tinha abandonado ele, mas senti que ele quer jogar a culpa em mim. Sim, então, Eliana, não tem motivo para você ter essa conversa. Não tem motivo. Aliás, você pode, inclusive, respondê-lo. Eu não preciso saber o motivo que você saiu. Se você saiu, você tem seus motivos. Pronto. Acabou. Acabou a conversa. Não tem conversa.
Agora, se ele quisesse tentar se entender, e aí depende muito do momento que ele está vivendo. Não tem arrependimento aí. Aí tem aí um início de um processo de arrependimento. Então, nesse exato momento, você fecha as portas, não dá ouvidos e se prepare para a próxima etapa, que é ele com muita raiva de você, te xingando e te culpando por tudo que acontece de errado na vida dele. Tá bom? Mas faz parte do processo. É só uma etapa e ela precisa acontecer. Tá bom? Dorcas Rodrigues. Quem está na segunda aliança pode ser ungido a pastor e diz que ouviu o próprio Deus dizer que era para ele assumir a igreja? Então, Dorcas, vou te falar sobre essa questão de ouvir, de não ouvir, né? De falar Deus, todas essas coisas. Primeiro eu vou responder a sua pergunta. Quem está na segunda aliança pode ser ungido a pastor? Então, não pode e não é. Por quê? Quem unge é o Senhor. Porque o único ungido que pisou na face da terra chama-se Jesus Cristo. A partir antes dele e depois dele, todos os outros são levantados, consagrados por direção de Deus. O Velho Testamento, todos os profetas foi o próprio Deus que chamou, e depois dos profetas, os reis, primeiro e segundo reis, Saul e Davi, Deus manda Samuel consagrar, ordená-los, ungí-los. Aí a gente usa o termo que a gente entender. Mas o único que Deus chama de meu ungido é Jesus Cristo. Começa por aí. Então a unção ela é algo que ela vem de Deus. Ponto. É Deus que unge, é Deus que chama, é Deus que consagra. É Deus, o chamado é de Deus, ele é divino. E aí a gente não pode confundir o que Deus faz com a ação dos homens. Vou dar um exemplo bíblico da ação de homens e um exemplo bíblico da ação de Deus. Tá bom? Jesus Cristo tinha 12 apóstolos, 12 discípulos que andavam com ele mais próximos. Os 12 que sentaram na última ceia. Um desses 12 discípulos, Judas, o traiu e morreu. Pouco antes de Jesus ser crucificado. Jesus é crucificado, morre na sexta-feira e no terceiro dia, no domingo, ressuscita. Jesus ressuscita, passa 40 dias junto com seus discípulos, dando as últimas instruções. Inclusive, a última instrução é: permaneçam em Jerusalém até que recebam a visita do Espírito Santo. Ponto. Atos 2, você já conhece, o Espírito Santo começa a manifestação que permanece até hoje. Jesus não fala nada durante 40 dias sobre um 12º apóstolo, ou 13º apóstolo, por exemplo, que substituiria Judas. Jesus não fala nada. 40 dias com os homens, dando todas as instruções, Jesus não falou. Aí a pergunta é, será que Jesus esqueceu? Não, gente. Claro que Jesus não esqueceu de nada. Simplesmente não tinha direção para dar nesse sentido. E aí os homens resolvem dar uma direção. Vamos escolher o 12º apóstolo. E eles tinham tanta certeza do que estavam fazendo que eles precisaram escolher na moeda. Jogar a moedinha para o alto para escolher quem seria o próximo apóstolo. E aí a moeda deu Matias. E os homens ungiram, consagraram Matias apóstolo. Você não ouve mais relato nenhum na Bíblia sobre Matias depois disso. Nenhum. Porém, Deus chama
Paulo. Jesus encontra Paulo no meio do caminho e chama Paulo para a sua obra, para fazer parte da sua obra. Chama Paulo para o apostolado. Eu preciso contar para vocês quem é Paulo? Então, eu estou dando para vocês a diferença de Deus fazendo e de os homens fazendo. Então, quando a irmã coloca na pergunta, pode ungir? Deus não trabalha no pecado, querido. Deus não abençoa o pecado de ninguém. Não é Deus que está fazendo isso. São os homens. E as vozes que esses homens ouvem não é a voz de Deus. Não é a voz de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre ouvir a voz? A ovelha conhece a voz do seu pastor. Ou seja, aquele que me alimenta, aquele que me limpa, me tosqueia, me lava, com esse eu tenho intimidade e ouço a voz dele. Logo, se eu estou todo sujo de lama, de pecado, quem tem cuidado de mim não é Deus, é outro pastor. E eu conheço a voz dele. E essa é a voz que sigo. Essa é a questão. As coisas de Deus, elas são muito claras. Muito claras. Então, pode ser levantado, pode assumir igreja, pode botar placa e dizer o que quiser, pode colocar a Bíblia embaixo do braço, pode subir para o púlpito. Se está em pecado e contra a palavra de Deus, não é de Deus. É simples assim. Olhem para os princípios, e aí vocês saberão quem é de Deus e quem não é de Deus. Jesus já havia falado, no final dos tempos haveriam muitos enganadores, muitos homens em pele de ovelha, mas na verdade serviriam a Satanás. Então não olhem para as aparências, olhem para os princípios da palavra, e aí a gente vai saber se foi Deus ou não foi. Um abraço, fiquem com Deus.